Pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer aqui mais um Go Autovlog. Hoje para falar a respeito das minhas impressões após guiar o novo Corolla Cross em sua versão XRE com um motor 2.0 de 177 cavalos e cerca de 21,4 kgfm de torque, aliados a uma transmissão Aisin que simula 10 marchas, do tipo CVT. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Se você já é inscrito, participe da área comunidade, que lá nós falamos a respeito dos carros que a gente já vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. E se você está procurando um conteúdo específico de algum carro, algum conteúdo mais completo, verifique a área das playlists, que lá nós temos diversos carros que foram ou que ainda são meus em seu uso cotidiano com diversos vídeos aí. Bom, a gente falando a respeito do Corolla Cross, a gente tem que fazer uma introdução bem triste em algum aspecto. Bom, essa introdução triste, ela se refere ao fato de que provavelmente por conta do lançamento do Corolla Cross, nós veremos a morte de mais um segmento em prol dos SUVs, né? Nós já vimos a morte das minivans, vimos a morte das peruas, vimos a morte dos hatchbacks médios, e também agora veremos a morte do segmento dos sedãs médios. Por que eu digo isso a respeito do Corolla Cross? Bom, a Toyota não tem no seu line-up um SUV, né? O SUV é a categoria da moda, tá no auge da moda, né? Na crista da onda. Ela não tem um SUV num preço, bom, 150 mil reais não é nada acessível, mas é algo um pouco mais próximo de uma dada realidade, que é o caso do preço desse Corolla Cross XRE que eu testei. E é o mesmo preço do Corolla Sedan. Então é bastante óbvio que, a partir do lançamento do Corolla XRE, ou, aliás, do Corolla Cross em si, o Corolla Sedan vai perder muitas das suas vendas. Porque o Corolla só se mantinha com a quantidade de vendas que ele tinha por conta da Toyota não ter um SUV dentro dessa faixa de preço. A partir do momento que ela tem, as pessoas vão deixar de comprar o clássico Corolla Sedan, que é inclusive melhor acabado e com algumas sofisticações a mais frente ao Corolla Cross, né? Elas vão preferir comprar o Corolla Cross para estarem dentro do segmento da moda. Bom, e com isso também é prejudicar muito o segmento dos sedãs médios, isso é bastante óbvio, porque o Corolla sozinho, o Corolla Sedan, ele vale por praticamente todos os sedãs médios juntos, né, em nível de vendas. Então a gente já imagina que isso vai impactar bastante a quantidade de vendas, como a gente já viu nos outros segmentos, ou melhor, nas outras marcas, né, que acabaram lançando seus SUVs e os SUVs acabaram roubando o mercado dos sedãs médios e até mesmo os extinguindo. E que é uma pena, porque é uma categoria de muito prazer ao dirigir, né? Enfim, o interessante é a gente ter diversidade. Quem quer ter SUV que tenha SUV, quem quer ter sedã médio que tenha a opção do sedã médio, que irá desaparecer. Mas vamos ao Corolla Cross diretamente. Ele é muito parecido com o Corolla, então no interior é idêntico. Você só tem a grande diferença de uma piora na qualidade do acabamento, que determinados acabamentos do Corolla Sedan, que são revestidos em plástico macio, passam a ser em plástico duro no Corolla Cross, o que é inadmissível quando você pensa num carro de 150 mil reais. A principal diferença, meio que polêmica, né, ela se refere ao freio de estacionamento, que no Corolla é manual, né, na mão, e no Corolla Cross é de pé, né? As pessoas não estão acostumadas a isso aqui no Brasil e criticaram muito como se fosse algo muito ruim no projeto. Mas, gente, isso daí é uma característica até comum dentro da linha Toyota. Se você verifica, por exemplo, o Toyota Camry da antiga geração, o Toyota RAV4 atual, o Toyota Prius atual, até hoje eles utilizam esse sistema de freio, que eu vou ser sincero, dependendo do caso é até melhor, né, mais prático de você acionar do que o freio de mão, né? Porque você tem, geralmente a gente tem mais força, né, nos pés, né, do que nas mãos, então você tem uma exigência menor. Isso é besterite aguda, porque isso daí não atrapalha em nada o funcionamento do carro. O Corolla Cross tem cerca de 16 centímetros de altura em relação ao solo, o que faz dele
um dos SUVs mais baixos da categoria, por mais curioso que isso pareça. Ele é menos comprido do que o Corolla propriamente dito, Corolla Sedan, e ele é mais alto de carroceria, obviamente, né? O que acaba atrapalhando um pouco o Corolla Cross, quando a gente fala em termos de comprimento, é que você tem menos espaço interno, curiosamente, do que no Corolla Sedan. Se você ganha espaço para a cabeça, você perde nas pernas. Você tem menos espaço na parte traseira do carro, né, para você se sentar, o que pode se tornar incômodo quando você imagina que um veículo como esse é um carro com uma tendência mais familiar. O porta-malas tem um bom tamanho, apesar da piora na qualidade do acabamento, ainda assim é um acabamento digno, né, que não tem nada de demais, é um Toyota, né? Ele tem a tendência a dar uma beijada de frente, né, de dar aquelas raspadas com a frente dele, mas nada que seja muito diferente do mesmo segmento dos SUVs quando você compara ao, por exemplo, Compass, que vai ser seu principal concorrente. Eu acredito que principalmente nesse instante de transição do Compass, para que o Compass está saindo do motor flex para o Firefly Turbo, o Corolla Cross ele deve ganhar muito mercado nesse instante, até porque ele está mais barato que o Compass nesse instante, né? Então pode ser que ele faça muito sucesso, principalmente pela marca Toyota, né? Eu acho que isso diz muita coisa, principalmente na questão da qualidade do pós-venda, que realmente ele é superior a qualquer outra marca. Nem nenhuma outra japonesa se equivale à Toyota nessa área. Dizendo na parte de dinâmica do carro, nós temos uma piora em relação ao Corolla Sedan. Ao invés de termos o sistema independente, como acontece no sedã, na suspensão traseira, você tem um eixo de torção. É uma piora significativa e, bom, para a maioria desse segmento, principalmente no uso urbano, nem vai sentir essa diferença, tá? A gente sente um carro que te isola bastante dos buracos, ele é muito equivalente em termos de conforto ao sedã. Eu acreditava que até poderia ser mais, porque você tem cursos de suspensão maiores, né? Essa questão da dinâmica, quando eu digo, ela só vai atrapalhar em velocidades muito altas, e quando eu digo muito altas, são muito altas mesmo, curvas acima de, sei lá, andando acima de 180 km por hora. Isso é praticamente impossível em terras brasílias, né? De maneira correta, né? Então, assim, não vai fazer tanta falta assim e acaba tendo um custo de manutenção menor, né? Tem esse aspecto positivo porque quando você faz um alinhamento e um balanceamento num carro que tem suspensão independente na traseira, você tem que alinhar alinhar as quatro rodas, ao contrário do que acontece com os modelos com eixo de torção, né? Você não precisa fazer o alinhamento o tempo inteiro. Você não precisa fazer o tempo inteiro, não. Você não faz, né? Então tem essa questão, o motor é igual, a potência e o torque são iguais, o peso é muito semelhante, você tem uma piora aerodinâmica, obviamente, porque você tem um carro mais alto, mas ainda assim anda muito bem. O grande segredo está na transmissão Aisin de 10 velocidades. É um CVT, na realidade é uma marcha mais o CVT, né? Porque esse CVT da Aisin, ele tem uma engrenagem com uma primeira marcha mecânica. E aí, após essa primeira marcha, ele passa a engatar marchas simuladas até a 10ª marcha. Então é muito bom e muito eficiente, tá? Porque a grande problemática dos CVTs existe lá na faixa inicial, lá embaixo mesmo, né? Na hora que você precisa sair com o carro, porque geralmente ele não consegue fazer uma relação tão rápida, né, ali embaixo. Mas no caso desse não, ele é muito bom, ele é muito suave, obviamente, né, como um bom CVT. Depois que ele entra no modo CVT por completo, né, ele sai dessa primeira marcha, ele só usa essa primeira marcha basicamente para partida, né? Melhora muito essa qualidade, né, na hora de você acelerar, e parece que você está no elevador e é gostoso essa sensação. Esse motor de 177 cavalos Direct Force é muito bom, tá? Ele é baseado nos motores antigos do Corolla, é uma evolução. Então ele é muito interessante, é muito girador, é até peculiar essa característica no instante atual, principalmente na era do turbo, que a gente está muito mal acostumado, ou bem acostumado, a ter muito torque em baixas rotações e ter um patamar. Esse motor Direct Force ele já é daquela escola de você precisar girar, e ele gira bonito. A gente está falando de um motor que vai girar aí até 6.700 RPM, o que é muito peculiar no instante atual, né, de carros que trabalham com faixas bem baixinhas de giro, né, mas gira bem, tem um ronco bonito e tem um sistema de injeção duplo, né, ele tem um sistema de injeção direta e indireta,
o que facilita na hora que você precisa de desempenho. Ele trabalha com um sistema de injeção direta e no momento que você não precisa de tanto desempenho, entra na injeção indireta e com isso ele consegue bons patamares de consumo para um carro com 1.400 kg e um motor aspirado de um porte para o padrão atual até relativamente grande, que é o motor 2.0. Então a gente está falando de um carro com gasolina que no ciclo urbano consegue fazer 9,5 km por litro com o ar-condicionado ligado e na estrada andando a 110 km por hora com o ar-condicionado ligado, cerca aí de 2.000 rotações por minuto, né, com um câmbio in drive, a gente obtém aí médias ótimas de cerca de 16 km por litro, o que é muito bom. Então, assim, o Corolla Cross é uma boa construção, um carro bastante interessante, sim. Só que a gente sabe que ele é o algoz, né, de mais um segmento. É mais um dos algozes, mas ele vai ser o principal algoz nesse instante, até porque ele vai ceifar, né, o próprio irmão, né? Vai começar a matar o pai dele, o irmão dele, né, o Corolla Sedan, né? Será que o Corolla Sedan ainda vai existir daqui a uns 3 ou 4 anos com o sucesso desse novo Corolla Cross? Uma incógnita. Se bem que o próprio Corolla Cross ele já ceifou um carro na linha, né? O Etios, né? O Etios deixou de ser vendido no mercado brasileiro por conta do Corolla Cross, né? E, junto do Corolla Cross, temos novidades também dentro dessa segmentação. A própria Toyota já informou que, muito provavelmente, no início do ano que vem, 2022, ela vai passar a fabricar um SUV compacto. Muito provavelmente, deverá ser o Yaris Cross, e o Yaris Cross é até muito bem desenhado, tá? Eu acho até bem mais interessante, bem conceitualmente, do que o próprio Corolla Cross, né? Nós temos também o Rise, né, que era uma opção, mas a grande probabilidade se vai pro Yaris Cross, né? E aí, daqui a pouco a Toyota também só vai vender SUVs e daqui a pouco o mercado só vai ter SUV picape, né? A gente não vai ter mais nenhum tipo de diversidade. Isso é bastante triste para quem gosta de verdade de carro, tá bom? Então esse foi mais um vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. É isso então, pessoal. Valeu!